Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Bom que nós estamos aqui. Para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, esse é o ITK Comenta, é um quadro que nós temos semanalmente às terças-feiras, onde nós batemos um papo, respondemos algumas perguntas, refletimos sobre alguns temas. Então, venha conosco esse nosso bate-papo aqui, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Gente, mas tá um barulho aí. Tá barulho? Muito. Boa noite. Que isso, tá chovendo aí? Tá todo mundo perguntando, eu acho que é o computador. Tá um ruído como se fosse uma tempestade. Melhor? Melhorou. Melhorou. Eu acho que é do computador. Deixa eu ver se eu apoio uma outra coisa que teve. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá. Enquanto eu ajeito Uma aqui. Noite animadíssima. Boa noite animadíssima. Olha, LT chegando sexta-feira, LT cheio, LT bombando. LT bombando e a nossa animação também. Para quem já fez, já sabe como vai ser. Para quem não fez, se programe para o próximo. Março. Organize-se. Abril. Abril. Muito bom. Muito Agora bom, melhorou. Melhorou muito. Vamos lá. Como explicar a sensação de familiaridade com pessoas com as quais nunca convivi? Não tem uma explicação exata para isso. Eu chamaria de... como que fala? Empatia, não é... Mas não é empatia a palavra, gente. Fugiu. Falando de uma forma popularmente conhecida, é o santo bate, né? Eu acho que tem pessoas que você vai com a cara e tem pessoas que de repente você não vai com a cara. E aí não importa se é uma pessoa que você convive, conhece, afinidade, exatamente. Que você convive e conhece, mas às vezes simplesmente é uma pessoa que você não é tão próxima, às vezes até, como você colocou, nem conhece, mas quando você vê a pessoa ali pela primeira vez, tem uma afinidade, tem um entrosamento, e aí traz a sensação de familiaridade. Eu acredito isso. Agora, como te explicar exatamente, eu não sei. Isso é o que eu acredito. Geralmente algo nos conecta com aquela pessoa. Uma fala, mesmo que a gente não conheça profundamente, mas às vezes uma fala, um olhar, a forma de agir, às vezes a forma de se vestir, às vezes a história daquela pessoa, ou às vezes simplesmente uma sensação interna. Não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes as pessoas dizem assim: puxa, eu conheci uma pessoa, parece ter uma energia tão boa. Não tem muita explicação racional, entende? É uma sensação boa em relação àquilo, né? Então, acho que talvez mais importante do que a explicação é a nossa possibilidade de nos conectarmos e vivermos com pessoas que disparam isso em nós, né? Que de alguma forma nos trazem essa boa sensação, essa afinidade, esse bom sentimento e fazer disso uma boa relação. E com a consciência de que às vezes nós também vamos ter que nos relacionar com pessoas com as quais a gente não tem muita afinidade, ou até o inverso, né? Às vezes a gente precisa se relacionar com algumas pessoas com as quais a gente não tem muita afinidade, ou o santo não bate muito, mas esse é o grande desafio das relações humanas, né? Poder transitar entre esses dois lugares. Muito bom. Às vezes, nesses momentos, a gente enxerga na pessoa algo que também existe em nós. Então, nós nos conectamos com algo naquela pessoa que nós reconhecemos, ou muitas vezes não reconhecemos conscientemente, mas a nossa alma, no sentido de a nossa psique, o nosso.
o nosso movimento psíquico enxerga e reconhece naquela pessoa algo com que nós valorizamos, algo com que nós é, é, concordamos. E muitas vezes nós temos este algo em nós. Então é como é uma conexão, assim, eu enxergo, eu vejo nesta pessoa algo que é importante para mim. Às vezes eu não sei que eu tenho, mas eu também tenho, mas isso me conecta, é uma validação daquilo que é bom e verdadeiro para mim. Como também isso acontece ao contrário. Quantas vezes você entra, dá de cara com uma pessoa, ela não fez nada, ela ainda nem falou com você, mas você fala assim, não sei porque meu santo não bate com o dessa pessoa. Isso não, eu não combino com ela, eu não gosto dela, nunca me fez nada, mas eu não gosto dela. Novamente, eu tenho esse sistema psíquico nosso enxerga nessa pessoa algo que é inconsciente, mas algo ali que eu não concordo, algo ali que eu não reconheço como sendo bom, como sendo verdadeiro, como sendo algo que eu quero. Então, me causa essa repulsa. E o inverso também é verdadeiro. Eu reconheço algo que é bom, que é válido para mim e me causa essa atração, essa vontade de estar perto, me sentir tão bem, eu me sinto tão pertencente, eu me sinto tão à vontade ali. É como se você falou aqui, uma familiaridade. É porque eu me sinto igual, protegida. Então é mais ou menos isso. Deixa eu até contar uma coisa. Aconteceu uma coisa tão interessante hoje. Eu tive um problema aqui no boiler do aquecedor e liguei para o engenheiro. Ele mandou uma pessoa que nunca tinha vindo. Esse engenheiro, né, ele que fez essa casa, então a gente está acostumado com ele há muitos anos. Tudo que acontece ele manda, e dessa vez ele mandou uma pessoa que nunca tinha vindo e era um venezuelano. Na hora que ele chegou, que eu ouvi ele falando, eu senti o sotaque, desci. Enfim, o que que aconteceu? Nós começamos a conversar com ele, eu e Tadashi, e ele contou que ele saiu da Venezuela a pé, e chegou até Roraima. Em Roraima, ele não conseguia outra forma de vir. Ele falou assim, eu falei, mas a pé, ele falou, na Venezuela não existem pneus. Então, se eu quisesse sair dali, que aquilo ali não tinha mais condição, eu tinha que vir a pé. Então, ele foi a pé até Roraima, e em Roraima ele pegou um ônibus e chegou até Campinas. Antes dele começar a contar essa história, na hora que a gente já sentou ali, o que que você acha que vai ser? É isso aqui, tá pingando água e tal. Mas sabe uma pessoa assim, uma familiaridade, uma pessoa, eu senti um coração tão bom, eu senti algo tão honesto naquele homem. Eu não sei se é um eletricista que ele é, se é um encanador, alguma coisa assim, mas uma pessoa assim que me despertou tanta confiança, tanta presteza, um servir tão importante. Enfim, ficamos ali, conversamos um pouco, ele fez o que tinha que fazer, e aí depois nós saímos e nós fizemos algo por ele. E aí eu estava na cozinha daqui da minha casa e chega o Luiz, que é o nosso motorista, em prantos, chorando, 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 chorando. Eu me emociono só de contar. Aí eu olhei e falei assim, Luiz, o que está acontecendo? Aí ele levantou a camisa assim, enxugando os olhos. Aí eu falei, o que que aconteceu, Luiz? Ele foi e falou assim, não estou conseguindo conter a emoção. Eu falei, por quê? Ele foi e falou assim, o cara, eu não sei o que vocês fizeram, eu não sei o que vocês deram, ele estava em prantos ali, ele não estava acreditando. Ele falava, mas isso é verdade? É verdade? É isso mesmo? Isso é para mim? Isso é verdade? Isso é para mim? E e assim, foi algo simples, foi algo, mas a conexão que nós tivemos com o cara na hora foi tão grande, foi tão bonita, né? Que mesmo antes dele contar a história, a hora que ele começou a conversar, não, eu vou precisar de uma escada, vou fazer isso, tudo, você sentia tanta verdade, tanta honestidade. O que que aconteceu? O nosso coração reconheceu algo naquele coração, algum valor, algum princípio que é importante para nós, que bate com os nossos valores e com os nossos princípios. Imediatamente a gente relaxou e falou, tudo bem, deixa esse cara entrar, fazer o que ele tem que fazer, que está tudo certo. E aí a gente quis recompensá-lo de alguma forma, nós fizemos isso, e isso tocou profundamente o cara. Então, são coisas assim que acontecem, isso foi agora, tem 2 horas que isso aconteceu. Então, é assim, a vida é assim, você se conecta e em outros momentos você se desconecta. É isso. O que fazer quando perde o interesse em fazer algo? Como proceder? Primeira coisa é você entender se esse algo que você perdeu o interesse é algo que você pode perder o interesse, né? Me expressando um pouco melhor,
se é algo que você pode deixar de fazer. Porque tem algumas coisas que realmente a gente perde interesse e tá tudo bem perder interesse. Os gostos mudam, os interesses mudam, nós mudamos, né? As pessoas mudam. E tem coisa que tudo bem, perdi o interesse e não tô mais a fim de fazer. Agora, tem coisas que eu vou perder o interesse e que eu não posso não fazer. E aí não importa se eu tô com interesse ou se eu estou desinteressado, né? E aí isso é muito do que a gente fala durante o Leader Training, dos estados do ego, o adulto, né? Que ele faz aquilo que precisa ser feito, independente se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero, se eu não quero, se eu tô afim, se eu não tô afim, mas eu sei o que precisa ser feito. E aí, com o nosso adulto, conscientemente, eu consigo agir fazendo o que precisa ser feito, independente se eu tô com vontade, se eu tô interessado, se eu tô desinteressado. Então, o ponto que eu sinto que você precisa primeiro olhar se isso que você perdeu o interesse é uma coisa que você pode abrir mão, e tá tudo bem você abrir mão, se é só realmente uma questão de gosto, de interesse, ou se é alguma coisa que você perdeu o interesse, porém você não pode deixar de fazer, ou você não pode abrir mão, entende? E aí, neste caso, o que você precisa é entrar em contato com o seu adulto e fazer aquilo que precisa ser feito, independente se você está interessado ou está desinteressado. Exatamente. O objetivo é você entender o que é que você quer fazer com isso. Ok, perdi o interesse por isso. Já sei por quê. Foi algo que aconteceu num contexto específico, foi algo que aconteceu aqui dentro. O que é que mudou no contexto? O que é que mudou em mim para que eu perdesse o interesse? Algo aconteceu, que houve um rompimento. Eu tinha um interesse até aqui e de repente eu perco esse interesse. Então o que é que aconteceu? Quando eu compreendo isso que aconteceu, eu posso dar o próximo passo, que é o que eu vou fazer com isso. E aí existem várias possibilidades. Uma que o Rafa disse eu perdi o interesse, mas preciso fazer. Então, de que forma eu vou manejar isso, mesmo não tendo talvez muito mais prazer fazendo aquilo, ou aquilo sendo tão satisfatório para mim, mas se preciso fazer, de que forma eu vou manejar isso, né? Como algo que é uma ponte que me leva para algum lugar, né? Não, eu quero retomar o interesse que eu tinha por isso. Bom, se você quer retomar, nós vamos voltar ao ponto de onde eu perdi, o que aconteceu, o que é que eu preciso transformar internamente para poder me relacionar com isso de uma nova maneira. Ah, não, eu não preciso fazer isso, não quero retomar, mas me sinto muito culpado por ter perdido o interesse nisso, ou um peso muito grande porque perdi o interesse nisso. É um outro trabalho. Como é que eu lido com a culpa? Como é que eu lido com o abrir mão de algo? Como é que eu lido com o desapegar? Então é sempre importante para a gente entender o que é que você quer fazer com essa situação. Porque como lidar, existem várias possibilidades dependendo de onde eu quero chegar. Então talvez é compreender o que é que aconteceu, que eu perdi o interesse, e saber o que eu quero fazer com isso, né? Qual que é o meu próximo passo nesse movimento? Eu resumiria assim: precisa ser feito, vai lá e faz. Não tem negociação, não tem muito mimimi, não. Precisa ser feito, vai lá e faz. Não, eu posso não fazer, tem um preço que eu vou pagar por isso, ok, então tem um preço, vai atrás, o que está acontecendo e tudo. Mas a verdade é, precisa fazer? É simples assim, vai lá e faz. Não tem muita negociação, não. Então, é isso. Para uma pessoa que tem pavor de fazer um movimento de autoconhecimento, o que fazer? Tem uma frase que eu gosto muito que fala, né? Ignorância é uma benção. E de fato, o que o autoconhecimento faz? Ele faz você encarar algumas coisas, se conhecer e talvez deixar de ser ignorante em algumas questões que você antes não tinha conhecimento. É nesse contexto que eu falo ignorante, tá? O que acontece muitas vezes é que o autoconhecimento ele nos tira da zona de conforto. O Tadashi tem uma frase que ele define bem no Leader Training, que ele fala que nenhuma mudança acontece dentro da zona de conforto. Eu compactuo com essa frase, com esse pensamento dele. E aí é lógico que todo mundo aqui entende isso, que não estar na zona de conforto é desconfortável. E muitas pessoas têm medo de entrar em contato com esse desconforto, porque nós não sabemos o que nós vamos encarar fora da zona de conforto. É algo que não está no nosso controle.
Isso é o que a gente vivencia profundamente durante o Leader Training. Agora, o que que eu posso assegurar para vocês? Tanto por teoria que já me passaram e tanto pela prática que nós temos em todos os treinamentos que a gente faz, nas sessões de terapia e no que for. Ninguém acessa nenhum tipo de conteúdo, nenhum tipo de história, nenhum tipo de memória, nenhum tipo de sentimento que não tenha recursos suficientes para trabalhar. E aí, olhando para o medo especificamente, quando a gente traz a abordagem dos sentimentos básicos, né, o medo é um deles, e o medo é justamente um sentimento que tem uma energia muito baixa e que geralmente nos paralisa. E quando eu sinto medo de entrar em contato com esse autoconhecimento, por mais que eu tenha racionalmente esse entendimento que eu acabei de colocar, que vai ser algo que vai te transformar, que vai mudar, que vai te tirar desse estado de ignorância, o medo me paralisa. E aí, mais uma vez, como eu falei na resposta anterior, o que eu preciso? Do meu adulto, que mesmo com o medo, eu vou agir. Eu não vou agir sem o medo. Eu vou sentir o medo, mas eu vou em direção àquilo que eu quero, em direção àquilo que eu preciso. Essa é a possibilidade que você tem com o adulto. Agora, de fato, dá medo, porque é o medo do novo, é o medo do desconhecido, é o medo de não controlar, de estar vulnerável, que faz parte, entende? Então, existe isso. Só para eu entender de novo o que você falou. Uma pessoa que tem pavor de fazer um movimento de autoconhecimento. Então, assim, se existe esse medo, né, o pavor que você fala, faça com medo, faça com pavor. Né? As pessoas não têm pavor do autoconhecimento, elas têm pavor da consequência. Exato. Isso é importante reconhecer qual é a consequência que você tem medo. É medo de entrar em contato com uma história muito difícil? Muitas pessoas têm medo de entrar em contato com uma história difícil que aconteceu. É medo de não dar conta de um processo como esse. É medo de esse processo me levar para um lugar de transformação, que eu tenha que mudar a forma como eu vivo. Entende? Quando você consegue compreender medo de qual consequência, isso talvez possa te dar um pouco mais de clareza. E independente de qual seja essa consequência, permita-se sentir esse medo. Né? No Leader Training, para aqueles que já fizeram, sabe como é. Embora seja um processo em grupo, né? A gente faz um atendimento individualizado com cada história. Esse é um dos grandes diferenciais do nosso movimento no Leader Training. Então, a gente faz um atendimento individualizado com cada pessoa. E muitas pessoas, já no início do Leader Training, no primeiro momento, passam por uma entrevista pessoal para checar algumas questões, alguns movimentos, né? E é muito comum que as pessoas, nesse momento, elas digam assim, eu estou com muito medo. E geralmente a gente diz para essa pessoa, que bom, né? Nós estamos aqui junto com você, sentindo esse medo. Né? Mas por que você veio? E aí a pessoa dá a resposta dela. Eu vim porque eu quero transformar isso, eu vim porque eu não aguento mais isso na minha vida, eu vim porque isso está muito difícil. Então, qual é o nosso convite para a pessoa? Mesmo com esse medo, olhe em direção àquilo que você veio buscar aqui. E aí nós vamos junto com você em direção a isso. E sentindo medo. Tá tudo certo, porque é natural a gente sentir o medo, né? O medo é um sentimento que nos mantém em um lugar de segurança. No espectro negativo nos congela, nos paralisa, mas no espectro saudável nos mantém num lugar de segurança. Então tá tudo bem esse medo que você está sentindo. Agora, se você sente que é o seu momento de mergulhar no autoconhecimento, dê o seu passo. Independente de como é o processo para você. Né? O que significa autoconhecimento para você, isso é individual para cada um. Às vezes é fazer um curso, às vezes é começar a fazer terapia, às vezes é participar de... Não importa, né? O que é autoconhecimento para você. Mas se você sente que é o seu momento e está sentindo medo, encontre pessoas nas quais você confia, pessoas com quem você pode contar num processo como esse e faça o movimento. E se permita entrar em contato com as consequências, com o resultado que isso vai trazer. Mas não brigue com o seu medo. Né? Se permita sentir isso e diga, eu acho que mesmo com medo, eu quero fazer esse movimento. E aí a gente segue em frente. Muito bom. O medo
como os meninos falaram, da consequência. O medo é porque você já sabe que existe algo aí e você prefere deixar onde está. Só que o autoconhecimento, esse movimento do autoconhecimento vai fazer é te trazer à tona uma possibilidade de transformar isso que, mesmo que você finja, né? Não é um fingir no sentido de fingir, é mesmo que você aparentemente não está explícito para você, está ditando comportamentos e regras na sua vida. São coisas que muito provavelmente, por exemplo, você foi uma criança que teve muito bullying, foi muito humilhada, foi muito criticada, foi muito exigida. Então, isso te causou uma dor tão grande, uma dor tão profunda, e a gente vê isso no líder. Aliás, nós trabalhamos com isso no Leader Training o tempo inteiro, né? A gente resgata isso, esse momento de dor tão profunda, de desamparo tão profundo, de desespero tão grande dentro. Então, você não quer mais nem olhar. Então, esse pavor que você fala, que o pavor do movimento, é o pavor de nunca mais eu quero passar por esse desamparo, por essa sensação tão ruim que eu vivi. Mas o que acontece é que essa sensação está aí dentro. Parece que não, porque você criou mecanismos na sua vida de sobreviver a isso. É como se você colocasse uma caixa preta aqui dentro, criou esse mecanismo. Ui, agora está trancado aqui, eu vou poder seguir minha vida. Ok. Mas só que essa caixa preta está dentro de você e ela está ditando as regras. Como você se relaciona agora? Bom, eu me relaciono com muita cautela, porque eu fui desamparada. Como que você pega e vai para um projeto? Ai, não, eu vou com muita cautela porque eu tenho medo, assim, o que pode acontecer, porque você foi muito criticada na infância. Então, sabe, fazendo uma metáfora, é como se fosse um câncer. O que é melhor para você? Fingir que o câncer não existe em você? Bom, por enquanto não tem sintoma, não tem nada, então tá tudo bem. Prefiro não fazer exame, prefiro não procurar. É melhor assim? Não, eu prefiro não procurar, porque enquanto eu não sei, tá tudo certo, eu não tô com câncer. Não, minha querida. Enquanto você não sabe, ele está crescendo dentro de você, e está criando forma e está aumentando dentro de você. É igualzinho esses processos de desamparo, de dor, de sofrimento, de desamor, do que quer que seja que você tenha passado. Você acha que eles estão guardadinhos e que não tá, tanto que você tem um ponto seu que sabe que não é assim, que você tem pavor do movimento de autoconhecimento. Por quê? Porque você sabe que você vai ter que olhar para isso, que isso está ditando regras, está ditando comportamento, está colocando limitações na sua vida hoje. Então é muito melhor você ir para o médico, fazer o exame, olhar, olha, tem sim um câncer aqui, agora o que é que eu vou fazer com isso? Que é o que nós fazemos lá. Nós mostramos, sim, teve mesmo essa sensação de desamparo, teve mesmo essa sensação de abandono. E agora, vamos lidar com isso? Vamos acolher isso e deixar isso livre. Pode tirar da caixa preta e deixa livre para você viver sem isso. Então, vale a pena. Busca isso, não corra disso, porque quanto mais você corre, é como se fosse o câncer. Ele está enraizando aí dentro em silêncio, ditando regras na sua vida. Ok? Muito bom. Como viver o luto? Vivendo. Eu tenho uma teoria, que é o que eu acredito, que por mais que a gente estude, por mais que a gente leia sobre, por mais que a gente tenha um entendimento enorme, eu acho que ninguém está preparado para lidar com a morte. Por que que eu acredito nisso? Por mais que você já tenha perdido alguém muito querido, nunca é a mesma pessoa que vai morrer. Então nunca tem como te falar que vai ser exatamente igual a outra pessoa que você já perdeu. E por isso que não existe uma fórmula de como lidar com o luto. Vai lidar com o luto vivendo esse luto. Pontos que eu acho importante estar claros, né? É difícil, é doloroso, fica um vazio, fica uma tristeza, mas é como eu falei na meditação ontem à noite. A fala da constelação familiar, a vida caminha para frente. Então, por mais difícil que seja a situação do luto, por exemplo, de perder alguém querido, nós vamos ter aprendizados com isso, nós vamos passar por essa situação e caminhar para frente.
Agora, não tem uma forma mais fácil de lidar com o luto, entende? Precisa viver. Faz parte da vida, os momentos bons e os não tão bons. E o luto é um dos não tão bons e que de alguma forma a gente precisa viver também este momento. Muito bom. Eu acho que também né, não existe uma receita, dizer, ó, você vive o luto desse jeito, né? Dicas que eu poderia compartilhar que talvez possam ajudar em vários casos, né? Não em todos, mas talvez em vários casos. Primeiro é se permitir sentir isso que você está sentindo, né? Permitir sentir essa tristeza, permitir sentir muitas vezes essa angústia, esse medo, essa preocupação, todos esses movimentos. Então, se permita sentir isso, né? Permita-se sentir a dor da perda, né? A dor de não ter mais essa pessoa presente da forma como você tinha, da forma como era possível naquele contexto. Então, se permita sentir isso, dê um espaço para isso e permita-se viver isso no seu tempo, né? Feito isso, depois que a gente deu espaço para isso e se permite sentir, alguns movimentos que eu acho que ajudam é assim, lembrar que talvez a gente possa prestar uma outra homenagem para essa pessoa que não seja só sofrendo. Às vezes as pessoas têm um movimento que é quase que cultural de achar que ama mais quem chora mais no velório, ou quem sofre mais. Então, como eu te amo muito, eu tenho que sofrer muito, a minha vida tem que parar, tem que acabar a minha vida, porque o meu amor por você era muito grande, né? Será que a gente não pode prestar uma homenagem diferente, né? O que não significa não sofrer, né? É poder sofrer, poder sentir tudo aquilo, mas dizer, ok, eu que por enquanto sigo aqui, de que forma presto uma homenagem a você que já foi, né? De que forma eu escolho viver daqui para frente para prestar essa homenagem. E uma outra coisa que eu gosto muito de compartilhar é que a gente não resuma a vida daquela pessoa ao momento da morte. Aquilo que, né, estava conversando hoje de manhã com uma pessoa que falou sobre a morte do Abílio Diniz, né? Ele falou que é difícil o momento da morte e tal. E realmente é um momento doloroso, mas eu disse, veja quantas coisas essa pessoa viveu ao longo de 87 anos. Né? A vida dele não é esse momento da morte que acontece nessa semana, isso é só um capítulo. A vida é o que acontece em todos esses anos, todos esses dias vividos. Só que muitas vezes a gente tem essa tendência, né, a sintetizar, sumarizar a vida daquela pessoa ao momento da morte. Quando a gente pode olhar para um movimento maior do que aquela pessoa viveu ao longo do tempo, e para aqueles que acreditam no que a gente ainda vai viver após esse momento, a morte passa a ser um capítulo de algo grandioso e muito mais extenso e mais longo. Além de se permitir sentir, se permitir viver esse momento, que pode ser que neste primeiro momento que você queira se recolher, é ficar mais quieta, é não falar muito sobre isso, se permita. O luto precisa ser vivido. O luto precisa de um tempo, ele precisa sim ser vivido, não é frescura. Isso é uma dor importante que precisa ser reconhecida e ser vivida. Passado este tempo, que só você sabe qual vai ser, não se permita ficar aí. E aí você falou aqui que foi a sua mãe e depois foi o seu pai, parece, né? Você falou nos comentários. Honre o que foi vivido entre vocês durante o tempo que foi possível vocês estarem juntas. Provavelmente você é uma adulta, né? Para você estar aqui nessa live agora, você é uma adulta. Então, você teve um bom tempo. É claro que a gente nunca vai achar que é suficiente, mas você teve um bom tempo com eles. Honre esse tempo. Você sabe o que é honrar? Honrar é reconhecer. É reconhecer o período que vocês estiveram juntos. É reconhecer os dias que vocês compartilharam, as dores que vocês dividiram, as alegrias que vocês dividiram, as conquistas que vocês fizeram, os traumas que vocês superaram juntos. Então, se permita viver o seu luto e, em seguida, honre a sua mãe e o seu pai. De que forma? Reconhecendo o que foi vivido. E deste reconhecimento você toma toda a sua força e faz algo de bom com isso que você viveu com eles até aqui. É como se fosse um presente para eles. Olha, o meu presente para vocês eu sigo a minha vida por enquanto. Por enquanto eu estou aqui e eu sigo a minha vida da melhor forma possível. É a única forma que existe, a meu ver, para isso. Ok? Muito bom. Muito bom encontrá-los.
Até às 20. Até mais. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau.